cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Telefone da sede internacional é 3931 6000. O WhatsApp é 981640610. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E este programa, ele vem divulgar o que Deus faz através do seu poder na vida de pessoas. Glórias a Jesus. O Departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Está à frente deste trabalho nosso querido coordenador, auxiliar aí, irmão Paulo Tadeu. Sumiu o nome dele. Misericórdia, Jesus. Glória a Jesus. Você está vendo aí no cantinho aí da sua tela o número de telefone do irmão Paulo Tadeu. É 981 16 4162. E hoje está conosco aqui o nosso querido pastor Carlos Alberto. E ele vai contar o testemunho dele. Paz do Senhor, pastor Carlos Alberto. Paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos os irmãos e amigos que estão videologados. Nós vamos, antes de iniciarmos, né, porque o pastor tem bastante para falar e o tempo é curto, mas antes de nós iniciarmos, nós vamos passar aí, enquanto você vai compartilhando o link com todos os teus contatos, né, compartilha na tua lista de transmissão, nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com todo mundo aí, nos teus status, no Signal, Telegram, enfim, compartilha com todos os teus contatos. Enquanto você vai compartilhando, para poder você ouvir todinho o testemunho do pastor, é um testemunho tremendo. Nós vamos ver um vídeo que foi um trabalho feito na área que o pastor é pastor, que o pastor cuida hoje. O pastor é redundante, né? Sim. Glória a Jesus. Vamos ver um vídeo do evangelismo que o nosso departamento, o evangelismo geral, que o departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas fez neste final de semana. Vamos assistir, nós já voltamos. Fica aí, vai compartilhando com todos os teus contatos aí.
estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Vai entrar as nossas Ele é a vozes, né, Maloquita? realidade dos teus lindos Aí, agora deu. sonhos. Tá entrando as duas coisas juntas. Agora sim, agora funcionou. Glória a Jesus. Tá até dando um retorninho aqui no celular, misericórdia. Glória a Jesus. Vamos então ouvir o testemunho do pastor Carlos Alberto. Eu havia dito que o pastor Carlos Alberto ele é minha referência. Quando eu tenho alguma dúvida sobre a Bíblia, claro, minha referência é Jesus e a Bíblia, né? O Espírito Perfeito. Santo que ajuda. Mas às vezes tem alguma coisa que é mais complexa, né? Então a gente manda uma mensagem pro pastor Carlos Alberto e é só coisas tremendas. Né, pastor? Pastor, quem não conhece ainda a sua história, acha que o senhor tem uma postura, né? A gente fez assim, não, o pastor nunca, né, nasceu na igreja, se criou na igreja e foi sempre a vida inteira cristão, né? Mas a sua família, pastor, conta um pouquinho da sua família, como é que tudo isso, como é que Jesus chegou na sua família? Jesus chegou na minha família em 1939, quando ainda meu pai, que hoje é pastor e tem 88 anos, papai tinha 6 anos de idade, quando meu avô aceitou Jesus, lá na cidade de Agudo, perto de Santa Maria. Ali então Jesus entrou na nossa casa. E, então quando eu nasci, em 1960, né, minha família, especialmente por parte de pai, já tinha o conhecimento de Jesus. O vovô doou as terras que tinha para a construção de igrejas. Era assim que o evangelho foi iniciado no Rio Grande do Sul, né? Começava a se pregar embaixo de uma árvore e aquilo ali virava numa igreja, né? Então assim aconteceu também na nossa casa. O vovô aceitou Jesus, foi o primeiro da cidade e foi o primeiro também da nossa família. Então quando eu nasci a minha família já estava servindo a Deus, especialmente por parte de pai. Então podemos dizer que nasci num lar que já tinha o conhecimento de Jesus, né? O seu avô, pastor, conta um pouquinho dele. Como é que foi a conversão dele? Que eu acho linda essa história. Né? O vô, ele era um camarada, ele era um índio nato, né? Ele e a vovó eram índios, e quando foi a formação da cidade lá onde eu nasci, então o vô foi um dos capturados pelos imigrantes, e foi de certa forma assim, foi tido como um servente da casa, né, dos imigrantes ali, e ali então ele foi se socializando, né? E posteriormente, quando aquele homem que o capturou faleceu, deixou as terras então que ele tinha adquirido para o vô, visto que ele não tinha filhos, né? E o vô herdou, de certa forma, aquelas terras, e um dia apareceu um homem, um crente, um evangelista, pregando nas terras lá do vô, num morro que era dele lá, pregando e tocando gaita, e pregando ao léu, assim, né? E o vovô, então, chamou o único policial que tinha na cidade e um brigadiano, e foram lá, então, identificar ou capturar o suposto desordeiro, né? Porém, com a ação do Espírito Santo, mesmo meu avô não sabendo falar direito a língua que o vovô falava guarani, falava também alemão, né? É uma colônia alemã. O vovô sentiu algo de Deus na vida, né? Posteriormente, após aquele homem ser tirado dali, 30 dias depois, aquele homem retornou já direto na casa do meu avô. Glória a Jesus. E ali, então, meu avô se entregou para Jesus. Glória a Deus. E foi fiel até a morte. Vovô iniciou um trabalho assim de evangelismo, né? Basicamente, ele sabia dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, que era a mensagem principal naquela época, né? Glória a Jesus. Eu creio que é uma mensagem tremendamente importante, que ele continua fazendo isso. E no primeiro batismo lá na nossa cidade, da minha família, desceram as águas 62 pessoas. Glória a Jesus. Inclusive meu pai
E hoje, então, graças àquela ação de Deus na vida do vô, na nossa casa nós somos mais de 10 pastores. Que coisa linda. E em torno de possivelmente mais de 100 membros da minha família servimos a Deus. Que coisa, através de um evangelismo. Através de um evangelismo. Um cara louco que decidiu sair gritando, falando que Jesus fazia maravilhas e tocando. E aquele homem coisa aceitou tremenda. Jesus e recebeu também aquele impacto, aquela sede, aquele desejo de evangelizar, e foi um grande ganhador de alma até o final da sua vida, né? E doador também para a igreja, né? E dali surgiu, então, o meu pai, né? O papai tinha 6 anos e criou-se ali. Quando eu nasci, já estava, então, numa família tradicional na igreja da cidade, né? E ali foi onde eu nasci. E como é que foi a sua infância, pastora? Assim, normal, né? Como uma criança normal, né? Mas ocorreu que, quando eu tinha ali em torno de 14 anos, por aí, eu acabei saindo totalmente dos caminhos do Senhor, né? E aí entrei numa vida um pouco mais difícil, ou bastante difícil, né? Porque acabei saindo de casa também. Então Com 14 anos, pastor? 14 anos eu já morava sozinho. O que lhe levou a sair de casa? É que o tratamento que se aplicava para os filhos nessa época era um pouco diferente de hoje, no sentido de correção, né? Bem diferente, né, pastor? Bem diferente, né? Então, claro, quem tem 60 anos como eu, vou fazer 61 anos agora, dia 11. 11 de junho. 11 de junho faz 61 anos, né? Então, vamos lá, puxar a história, 50 anos para trás, a coisa era um pouco diferente. Era bem diferente. Não quer dizer que era melhor ou pior, mas era bem diferente, né? Mas se criou pessoas bem mais educadas e pessoas com temor do que hoje em dia, né? Pelo menos mais regradas, assim, Exatamente. Né? E aí, então, 14, 15 anos eu saí de casa, e aí entrei por um caminho que não é o ideal, né? Não é o ideal. Eu tinha que me virar, né? Eu tinha que sobreviver. O que o senhor fazia para sobreviver, pastor? Bom, o que eu fazia para sobreviver é interessante, né? Eu com 14 fazia tudo anos. que era possível, né? Tudo que era possível. Né? Fazia tudo que era possível. Vinha para o centro da cidade, eu tentava... O que me ocorria na época, eu tentava sobreviver de qualquer forma, logrando alguma pessoa, tendo lucro para mim mesmo, né? Depois, aos 16, 17, aí, entrei por um caminho de marginalidade mais definida, assim, né? E comecei a sofrer as penas também. Era uma época bastante difícil para ser marginal, né? Não é tão, hoje em dia é mais fácil né? como agora, né? Então, eu entrei por um caminho que sofria muitas punições, eu fui torturado, né? Ocorreu já de ficar mais de 30 dias sendo torturado, apanhando todos os dias, né, no cárcere, né? Não que fosse injusto. Sim. Na concepção daquela época, eu acho que eles tinham razão, né? Era um regime diferente. E assim foi a minha vida, né? E também usando as drogas da minha época, né? Que drogas existiam naquela época, pastor? Naquela época eram as drogas chamadas boletas e drogas oriundas de fumo, né? Então se usava, eram as drogas daquela época, que talvez não tivesse um efeito tão devastador como tem as de hoje. Porém também não deixava a gente um cidadão produtivo, né? E não era bem uma opção, mas era uma coisa que para te ser colocado num grupo, aceito num grupo, tu tinha que usar daqueles meios, né? E a mídia, os ídolos da época, os chamados ídolos, né? Todos faziam a propagação desse tipo de vida. E, em princípio, como acontece com qualquer drogado, em princípio a gente acha até que vai se dar bem, ou que vai se manter. Sempre acha, né, pastor? Sempre acha e sempre acaba, acha que para quando quer. Né? Então, as drogas que se ofereciam naquela época eram essas, né? Comprimidos e maconha, essas coisas assim, né? E bebidas também alcoólicas, que sempre foram drogas lícitas, né? E as ilícitas também nós usávamos. E aí, mais envolvido com o caminho do crime, né, da marginalidade,
Então foi uma vida bastante sofrida nesse período entre 14 até os 21 anos. Fui para o exército também, com a vida totalmente desregrada, né? Um pensamento completamente desassociado da moral de Deus. Acabei sendo expulso do exército, retornei então às torturas, à prisão de novo, né? O que ocorreu é que Deus me tirou desse caminho, Só retornando Jesus, né? então à igreja aos 21 anos. E o seu pai, pastor, nesse tempo que o senhor estava no mundão, o que ele falava, o que ele fazia? Não existia conselho para mim que eu ouvisse. Ele dizia assim, não adianta, nem adianta falar Inclusive, nada. meus irmãos são todos pessoas de boa índole, né? Nunca penderam para esse lado, né? Eles se reuniam e davam N conselhos para mim, conselhos que hoje eu vejo que eles tinham razão, e eles estavam sendo usados até por Deus, né? E aquilo para mim não significava nada, porque era um moço tomado por espíritos que operavam, né? E operam ainda em pessoas para destruir a pessoa, né? Quando saí da casa dos meus pais, na questão religiosa, eu pendi para o outro lado, né? A gente praticava uns rituais bastante aproximados de Satanás, inclusive chamava o inimigo da nossa alma pelo próprio nome, sentia a manifestação visíveis e perceptíveis dele, e então não tinha conselho que fosse assim. Que dava abertura para ele agir na sua vida. O senhor estava dizendo, pode agir que... Sim, durante um período da minha vida, eu recordo que às vezes eu estava caminhando assim, e quero contar uma cena só para exemplo das demais, né? Eu morei uma época ali no Cristal, e uma época eu estava descendo uma rua e encontrei um homem. Aquele homem tinha, sei lá, uns 2,5 metros, 3 metros de altura, logo vi que não era um homem, né? E ele olhou para mim e disse, Carlos, tu sabe que tu é meu. Tu sabe que tu é meu. E eu, naquela situação que eu estava, muito irado, muito também translocado, meio... Fora da casinha. Fora da casinha, como se diz hoje popularmente, né? Eu dizia, não, eu não sou teu. E aquele ser entrava dentro de mim, aí eu acordava lá 2, 3 horas depois. Também não sei dizer o que fiz, o que deixei de fazer, né? Era uma possessão, como se diz. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu algumas vezes, né? Isso é uma coisa muito real, né, pastor? Que hoje em dia não se fala nisso, né? Não se fala. Hoje em dia não se fala, mas hoje em dia acha assim, não, a pessoa é assim, ela tem problema. Uma pessoa que é droga dependente, né, que é o foco Sim. do programa, uma pessoa que é droga dependente, ela tem algo no mundo espiritual agindo contra ela, Com agindo para certeza. prender ela. É Com uma coisa certeza. real. Claro, com E certeza. aí, como é que se vence isso? É só no jejum e na oração, não adianta, né, pastor? Tem que procurar ajuda. É, só que a pessoa que está nessa situação, ele não tem a consegue força enxergar, e né? nem a compreensão para isso, né? Eu recordo-me um dia que eu estava na espreita para matar um vizinho meu, e que era muito meu amigo, era, como se diz assim, parceiro, né? Eu estava com um facão e um machado esperando ele passar para matá-lo, eu só sabia que deveria matá-lo. Quando, assim, eu penso que foi uma ação de Deus, eu me apercebi daquilo, que eu iria matar uma pessoa que era minha amiga, né? Eu recordo que era um mês de agosto, extremamente frio, isso há 40 anos atrás. E então eu dobrei o joelho ali, eu estava só de calção, sem camisa, dobrei o joelho e lembrei-me, né, da minha infância. E aí eu disse para Deus, assim, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu sabia que eu tinha que matar aquele meu vizinho, o vizinho não tinha feito nada para mim. É claro que se ocorresse isso, eu estaria contando hoje 30 anos de cadeia. Sim. Né? Mas tive assim uma ação de Deus, eu disse, Deus me ajuda. Eu era guri na igreja e agora estou nessa situação aí, possesso e drogado e tentando matar as pessoas. Ali então eu vi que Deus ainda tinha um plano comigo, apesar de eu estar naquela situação, né? Deus ainda tinha um plano comigo, porque Ele me fez lustro por 1 minuto, 2, para poder pedir para Ele me ajudar, né?
Que coisa linda, né? Glória a Deus. E quantos estão nessa situação hoje, né, pastor? Sim, eu recomendo, se houver, e eu creio que vai haver, 1 minuto de lucidez. Né? 1 minuto de lucidez. Aproveita aquele minuto para dizer para Deus, me ajuda. Né? Me ajuda, porque sozinho não tem como. Exatamente. Você que tem o seu familiar, que tem problemas com droga, com álcool, que tu vê que é algo que vai além dessa terra, né? Que é alguma coisa assim que não é normal, não é daqui. Pega e ora por essa pessoa, te coloca em jejum, te coloca em oração, pede ajuda, ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Esse é o trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Naquela época não existia isso, né, pastor? Não. Naquela época não existia. Porém, a igreja daquela época, ela tinha uma fé extraordinária, né? Então, o foco era libertação imediata, né? Que foi o que aconteceu comigo, então, posteriormente, quando conseguiram me levar na igreja. Isso aí, agora a gente vai entrar nesse detalhe que é muito importante. Como é que foi isso, pastor? Como é que quando o senhor chegou na igreja, o senhor já era casado com a... Fazia pouco eu estava casado. Posso chamar de maninha, pastor? É maninha. É maninha, né? Porque é maninha. É maninha. Pastor, como é que o senhor conheceu ela? A maninha? Sim. A maninha, a gente se conheceu no mundo, né? A gente se encontrou e sempre tive a intenção de casar com uma pessoa assim como ela é. E encontrei ela e sabe como é que começa? A gente conversa, enfim, se acerta e casamos, né? Lá em 1981 nós casamos, eu e a Amanda, dia 3 de outubro. Mas o que ocorreu foi o seguinte, essas aparições e possessões já estavam acontecendo seguidamente comigo, né? E ela via tudo isso? E algumas coisas ela não via, porque acontecia na rua, acontecia em outros ambientes, né? Mas um dia eu recordo que eu estava trabalhando na CE, trabalhava na CE, e eu estava com um ferimento assim no braço. E aí, então, eu comentei com um amigo meu, né, que talvez eu tivesse me arranhado em algum local, e não sabia onde é que era. Eu retornei para casa e falei a ela disse, não, mas eu não te lembro, fui eu que te arranhei, assim, aconteceu, assim, contou-me a situação que eu estava, né. Só que nessa última vez houve esta possessão e eu não me apercebi disso. Isso me causou uma grande preocupação. E com essa preocupação veio também um desejo de suicídio, um desejo muito forte de suicídio, porque eu não queria causar prejuízo para ninguém. Então veio uma solução diabólica. O diabo disse assim, não, tu sai dessa vida que daí deu, pronto, exatamente. acabou, tu não vai mais sofrer. E eu pensei assim, eu estou recém-casado, eu me suicido aí no trabalho, me mato no trabalho, e ela fica recebendo alguma coisa e toca a vida para frente, né? Então ocorreu que eu fiz um plano, então, para o suicídio. E quando eu estava no meu trabalho, eu pensei, eu vou forjar uma queda, né, do prédio. E quando eu cheguei na janela do prédio, então, para lançar-me, né, seria então um acidente de trabalho. Quando cheguei na janela do prédio para lançar-me, apareceu um crente ali. Oh, glória. Apareceu um crente. O irmão, o nome dele é Moacir Camargo. Apareceu um crente, que era meu colega de trabalho, e ele disse, o que tu vai fazer? Eu disse, olha, eu vou me matar, não aguento mais, tô louco. Na época a gente usava o termo assim, tô pirado, tô louco. Porque eu era tão louco que às vezes andava até pelado na rua. Usava as drogas, não sabia o que estava fazendo, ficava nu. Imagina alguém andar nu na rua em 78, pleno regime militar. A gente apanhava mais do que cachorro louco, né? Então aí eu disse, vou me matar. E ele disse, não faça isso, Carlos. Não faça isso. Eu conheço Jesus. E Jesus te liberta. Glória a Jesus. Quando ele disse isso aí, eu agarrei ele pelos braços. Ele era um homem franzino, né? E disse para ele, rapaz, se esse Jesus que tu está falando não é o Jesus de quando eu era pequeno, eu vou matar tu, então. Eu estava armado, sempre usava arma naquela época, estava armado, drogado. E eu comecei a ameaçar ele no sentido dele me mostrar, então, esse Jesus com urgência.
Ele disse, Carlos, espera um pouco, não é assim. Eu disse, não, tem que ser assim. Aí eu peguei ele, recordo-me que eu peguei ele, nós éramos 600 funcionários, peguei ele, consegui levar ele para o banheiro, tirei a roupa dele, dei banho nele como se fosse um menino, tomei um banho, botamos a roupa e eu disse, agora tu vai me mostrar. Ele disse, não, vou te mostrar lá em casa. Conseguimos sair do prédio, naquela época tinha guarda. O senhor sequestrou ele. E tinha guarda, tinha o apontador, tinha que... Ninguém nos viu nós sair, nós saímos como se estivéssemos transparentes, né? Glória e fomos Deus. lá para Viamão, na casa desse irmão, né? Sentei-me lá e disse para ele, tá, agora tu me mostra então esse Jesus que liberta, que tu fala aí. Ele disse, não, Carlos, espera um pouco. É lá na igreja que eu vou te mostrar. Eu disse, mas eu vou ter que ir na igreja. Já fazia uma temporada que eu não ia na igreja, né? Aí eu fui. Era o jeito, fazer o quê? Era o jeito. Eu já estava assim, transtornado, estava sem camisa, estava virado enlouquecido. Numa coisa, né? Aí sentei no canto da igreja, ninguém me falou nada, sentei no canto da igreja e ele no meu lado como se estivesse assim, meio me apertando para mim não sair, né? Claro que hoje eu vejo que era uma técnica dele, uma coisa de Deus, né? Estratégia de Deus. É estratégia. Aí o pregador começou a pregar. E o pregador olhava para mim assim no último banco e dizia assim, tu aí, ó, foi criado na igreja. Glória é filho Jesus. de pastor, agora está virado um louco aí, cheio Pastor, de demônios. ele conhecia a sua história? Tem pessoas aqui que não são crentes assistindo agora, que não são cristãos. Ele conhecia a sua história, pastor? O pregador? Isso. Não! Que coisa linda. Eu morava em Porto Alegre, ele morava em Viamão, nós nunca tínhamos se visto, eu nunca tinha ido na igreja, não sabia nem quem era. Até hoje eu nem sei quem é o pregador. Glória a Jesus. Eu nunca fiquei sabendo quem é o pregador. Até porque foi uma vez só lá. Glória a Deus. É a importância, deixa eu só abrir aqui. Uma revelação de Deus, né? Como isso é importante, assim, ó, tu ter o profeta, tu ter a pessoa que tem uma revelação de Deus e que tem coragem de falar aquilo que Deus manda falar, porque ele podia olhar para o senhor e ficar com medo. Sim. Dizer, eu não vou falar nada. E o seu colega de trabalho, lhe conhecendo, poderia também ficar com medo e dizer assim, não, nem vou me meter, porque esse daí eu sei como é que é, né? Sim. Então, assim, ó, se Deus te mandar fazer, obedece. Com certeza. Hoje nós precisamos, estamos em falta de pessoas assim, né, graça pastor? E coragem de Deus. Glória a Jesus. Sim. E tem que estar, claro, tem que estar ali, né, na obediência a Deus. Não vai enfrentar o diabo ali em desobediência que vai apanhar, né, pastor? Exatamente, tem que estar com a vida consagrada. Exatamente, no altar, né? A vida no altar. E aí, pastor? E aí, então, ele começou com aquele tipo de mensagem que era a mensagem do filho pródigo. Hoje eu sei que é do filho pródigo. Glória a Jesus. E ele dizia, volta para Jesus, olha o estado que tu tá, tu é filho do pastor, se criou na igreja, agora tá desse jeito aí. E eu olhava, então, para o meu colega de trabalho e dizia para ele, rapaz, como tu é fofoqueiro, tu contou toda a minha vida para esse homem aí, vou te matar, vou te arrebentar, que aquela coisa, todas aquelas ameaças de louco, né? E aí quando o povo começou então a falar em língua estranha, que veio a glória de Deus sobre a igreja, né? Glória a Jesus. Eu pensei, sabe de uma coisa? Eu acho que esse povo agora enlouqueceu. Eu vou ter que ir embora, não aguento mais isso aí, é uma doideira, né? E aí me levantei então para ir embora, e quando então fui me direcionar à saída, né? Veio de fora para dentro, eu senti claramente como se fosse um vento muito forte, né? Aleluia. E aquele vento bateu nos meus peitos e me girou meus braços e me empurrou nas costas e me empurrou até o altar. E eu caí assim, com a cabeça quase batendo ao púlpito, né? Caí no chão ali. E aí recordo-me que desceu uma pessoa, que eu também não sei quem era, tinha um coral cantando. Desceu uma pessoa e botou a mão na minha cabeça e disse para mim assim, meu servo. Quando ele disse meu servo, meu raciocínio foi muito rápido. Eu pensei, como eu sou servo se eu entrei na igreja como ladrão, drogado, sem vergonha, maconheiro? Glória a Jesus. Como está me chamando de servo? Eu pensei. E aquela pessoa disse, meu servo, para mim tu é um evangelista. Aleluia. E eu pensei, como que eu sou um evangelista? Saí da cadeia faz pouco, né? Roubando carro lá no interior, desmanchando carro em Porto Alegre. Aleluia. Aí eu pensei, para mim ser um evangelista dessa igreja, mesmo que eu fique aqui, vai levar uns 20 anos. Aleluia. Meu pai era pastor, eu sei como é que é o processo. Glória a Jesus.
para ver, não pastor. não muitos anos depois, eu estava sendo separado como evangelista da Assembleia de Deus. Para ver como Deus não vê, como o homem vê, né, Deus pastor? não vê como que o homem coisa vê, mais com linda. Às vezes, certeza. assim, ó, tu tá olhando o teu filho que tá lá, independente químico, teu familiar, tu vê aquela pessoa usando droga, roubando tudo dentro de casa. Só que Deus olha para ele e Deus diz assim, meu servo, Meu servo, foi o que meu aconteceu servo. comigo. Glória a Jesus. Entrei sem camisa, drogado, Glória ex-presidiário, a Jesus. expulso do exército, ladrão, sem vergonha, mau filho. E Deus Glória olha a para mim e Jesus. diz, meu servo. E Deus transformou. Aquilo ali me desabou todas as minhas... onde eu me firmava, né? Me desabou totalmente. E quando levantei-me dali, levantei totalmente liberto. Totalmente liberto. Eu costumo dizer que a minha libertação durou o tempo de uma oração só, né? Talvez um minuto. Eu recordo-me que então, já casado, eu e a maninha, nós fazíamos da nossa casa uma carpeta. Para quem não sabe o que é carpeta, é um local de jogos, né? A gente jogava muita carta, eu fazia mágica com as cartas, me defendia de tudo que era jeito, né, para sobreviver, né? Eu recordo-me que então era um sábado. Imagina quando chegou em casa. Dia 17 de maio, era um sábado. Retornei então de Viamão, completamente liberto. Cheguei em casa, estavam os companheiros ali esperando para nós dar início aos jogos, né, da noite. Eu disse para eles, não vai haver mais jogo aqui na minha casa. Ele disse, por quê? Porque agora eu sou crente. Glória a Jesus. Recordam que uma voz do diabo ali veio na boca de alguém ali e disse assim, então tu vai virar mulher? Eu disse, se tiver que virar mulher para ser crente, eu vou virar. Eu sei que agora eu sou crente, nunca mais vai ter jogo aqui. Aleluia. E a partir dali, nunca mais usei droga, nunca mais roubei nada de ninguém. Ao contrário, já fui roubado e até doei, mas nunca mais roubei nada de ninguém. E tenho levado essa vida aí, já faz quase 40 anos servindo a Deus, né? Então Deus faz, pastor. Deus faz. Eu creio piamente que Deus faz e faz agora. Glória a Jesus. Faz agora. Deus, ele não necessita de algumas coisas que a gente pensa que é necessário para ele fazer. Porque quando ele tentou em fazer alguma coisa, não tinha nada. Aleluia. Ele é o Deus que do nada ele faz. Glória a Jesus. Então ele não necessita nem de mim, nem de ninguém. Ele faz porque ele é Deus. Desde que a pessoa se apresente para que ele venha fazer. Glória a Jesus. Então... E estou aí, há alguns Pastor, anos atendendo a igreja e servindo ao Senhor da forma que eu posso fazer. depois que o senhor se converteu, pastor, o senhor tem muitas experiências, né, pastor? Deus me chamou, sempre trabalhei em liderança, assim, né? Sempre fui líder, inclusive quando era menino eu era o líder dos guris, depois de jovem eu era o líder, né? Em todas as coisas ruins e boas eu sempre fui líder. E logo fui incluído então na igreja. Com um ano e pouco de fé, eu já era obreiro, né? Tive todos os cargos na igreja, várias atividades ali. E como tu disse, eu tenho muita experiência na lida, né? Se eu for contar minhas experiências, meu Deus do céu, teremos que ter uma semana aí. Na escola de missões da Heróis da Fé, é tremendo. Ali eu tenho mais tempo para falar alguma coisa, né? São 5 aulas, né, pastor, se eu não me engano. 4 a 5 aulas que eu dou. É tremendo, é algo assim, ó, lindo de ouvir. Pastor, o senhor pode nos contar, acho que dá tempo de contar pelo menos uma experiência que mais lhe marcou. E eu queria lhe escolher a experiência. Pode escolher. Se você já ouviste. Aquela do morro, pastor, sem luz. Eu fui pastor de uma pequenina igreja, ali onde o pastor Brizola, nosso companheiro Antônio Brizola, congregava, né? Ali numa vila dessas chamadas Caicai, no lado do Beira-Rio, né? No estádio Beira-Rio, então tinha uma vila ali, né? Eu fui pastor daquela pequenina igreja. Depois de um certo período, recordo que aquela igreja foi retirada dali, retiraram todas as casas. E estando ali um dia, então, sem igreja, sem membros da igreja, eu olhei para um morro, assim, que hoje chamo de vila ecológica ali, né? Estava tendo uma invasão ali.
Eu olhei e eu disse assim, Senhor, me dá aquele morro para mim ali. Me dá aquele morro para mim. Eu não tinha mais igreja, não tinha mais nada, né? Me dá aquele morro para mim. Eu ouvi a voz de Deus. Deus fala de várias maneiras, né? Comigo Deus fala, e eu ouço a voz de Deus como eu ouço a voz de qualquer pessoa. Glória a Jesus. Ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa especial, né? Mas ele fala comigo como qualquer pessoa. Mas é uma voz inigualável, né, pastor? E Deus disse para mim assim, ó, sobe lá, faz culto ao ar livre de noite, no escuro, só com obreiros negros. Olha a estratégia de Deus. E eu pensei, meu Deus, eu tenho muito bom humor, e até com Deus eu tenho bom humor, porque eu não posso fingir para Deus, eu não sou hipócrita, eu sou o que eu sou, né? Sim. E eu comecei assim, meio a rir, né? Fazer culto ao ar livre, no escuro, só com obreiros negros. Pensei, o que vai dar isso? Ninguém vai nos enxergar. Na realidade, eu era o alemão da nossa equipe, né? E juntei ali. Mais branco. No caso, né? Eu brincava com eles que eu era o alemão, né? E aí eu recordo-me que juntei ali em torno de 4 obreiros, 5 obreiros, né? E começamos a fazer culto. O primeiro culto que eu estive lá, eu bati numa casa lá, junto com eles, veio uma senhora, e aquela senhora disse, o que o senhor quer? Eu disse, olha, eu quero que a senhora acenda uma luz bem fraquinha, só para mim ler a Bíblia. E ela disse, o senhor é crente? Eu disse, sim, eu sou um evangelista, eu vim aqui para evangelizar. E ela disse, mas eu sou desviada da igreja. Eu disse para ela, bom, então a senhora não está mais desviada, você vai ser a primeira membro da nossa igreja aqui. Então ganhei uma alma ali, sem pregar, né? Só com a nossa presença. E ali nós começamos a fazer culto ali. Recordo-me que as pessoas não entendiam bem o que nós estávamos fazendo, algumas, né? E a gente estava cantando alguns hinos, eles estavam dançando, e a gente estava deixando a coisa andar da forma que Deus iria fazer a grande obra que fez ali. Porque Deus tinha me revelado que muitos crentes haviam ali, e eles eram como Nicodemos, que eles gostariam de estar no escuro para não ser, na hora, reconhecidos. Sim. E ali começamos a fazer vários cultos à noite no escuro. E recordo-me que um dia eu estava em casa e Deus disse para mim à tarde assim, vai lá. E eu não tinha carro, passei na casa de um irmão, convidei ele, veio 2 irmãos que tinham o carro, passaram e disseram, Deus falou conosco para ir lá também. E nós fomos lá para aquele morro, sem saber o que Deus queria fazer, né? E aí chegamos lá, já tinha um outro que Deus tinha falado com ele. Nos encontramos entre os 5 ali, numa tarde. E olhamos um para o outro, pensamos, o que Deus quer conosco aqui? De repente veio uma senhora, né, meio correndo assim, porque sempre numa invasão tem um chefe, né? Alguém assim que está liderando. E aquela senhora era essa espécie de líder. E ela disse, o senhor é o pastor? E eu disse, sim, eu sou pastor. E ela disse para nós, eu vim aqui falar com o senhor, porque eu tenho um local para lhe vender para o senhor fazer uma igreja. Eu disse, então vamos comprar então. E fomos e encontramos 2 pecinhas bem pequenininhas de compensado, tapado com uma lona preta. Eu perguntei para ela, quanto a senhora quer? Ela disse, me dá 250, não me lembro se era cruzeiro, reais, não me lembro, né? E eu tinha no bolso, comprei a primeira igreja lá. Glória a Jesus. Peguei uma tábua assim pequena que estava no chão, escrevi o nome da igreja a qual nós pertencíamos, com carvão, preguei na parede e disse, essa é a primeira igreja aqui. Glória a Jesus. E marquei um culto à noite, então, e eu disse para Deus, Deus, me dá pelo menos uma alma aqui, nesse primeiro culto, uma alma que se defina sendo membro da nossa igreja. E realizei o culto, não apareceu ninguém, estava só nós 5 lá, encerramos o culto. Pela minha pequena fé, assim, eu saí meio triste, né? Quando fui fechar a porta, que era uma porta assim encostada, vinha vindo aquela senhora correndo com uma moça alta, magra, assim, né? Glória a Jesus. E aquela moça correndo, junto com aquela senhora, que era mãe dela, e aquela senhora disse, o culto não vai ter, pastor. Eu disse, olha, já encerramos o culto, não apareceu ninguém. E ela começou a chorar e disse, mas eu e minha filha viemos para aceitar Jesus aqui. Glória a Jesus. E eu, como sou muito espontâneo, às vezes até sou meio criticado por isso,
eu disse, olha, dobra o joelho então no chão aí. Ela dobrou o joelho na terra, ela e aquela moça, né? E nós oramos e eles aceitaram Jesus. E aquela moça é a irmã Miriam, que posteriormente foi missionária, não sei nem onde está atuando agora, esposa do pastor Gilberto. Estão na Argentina, né? Pastor, estão são na missionários Argentina, na né? Argentina. Então ganhamos ali uma missionária para Jesus, né? E todo aquele envolvimento ali ocorreu o quê? Quando houve o advento da restauração, tinha tanta gente que sobrou gente para... Deu para ficar as duas igrejas lotadas, tanto a nossa como a das Assembleias de Deus, a qual nós pertencíamos. Hoje a gente vai lá na chamada área Curupaiti, né? Lá tem a Igreja Restauração e a Igreja Assembleia de Deus, todos oriundos desse, que eu chamo em curso de missão, né? Eu chamo de um plano não convencional. Glória a Jesus. De fazer culto ao ar livre, no escuro, com obreiros negros, e era o que Deus queria, e é o que Deus fez. Por isso que eu digo, Deus faz. O nosso Deus faz. Por que eu pedi esse testemunho? A gente conhece alguns testemunhos, né? Mas esse testemunho especial, pastor, por quê? Porque o quanto é importante ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, né, mesmo pastor? que seja uma orientação que não seja convencional. Exato, totalmente assim, ó, fora. Para aí só um pouquinho, o que eu vou fazer lá de noite? De noite, no escuro. No morro, no escuro, né? Sim. Como que eu vou fazer? Como assim? O senhor não discutiu com Deus? Amém, o senhor falou, vamos lá então, né? Não, eu até fiquei rindo assim, até nem sei o que Deus pensou disso, né? Eu fiquei sorrindo. Ainda achei bem que Deus estranho, nos entende, engraçado. Né? O senhor fez que nem Sara, né? Riu-se. Eu achei estranho e engraçado, mas obedeceu. Obedeci, fiz, e glória a Deus, é um testemunho que eu tenho falado em alguns lugares, especialmente quando eu estou ensinando sobre missões, para se ouvir. O que Deus mandar fazer, faça. Isso é tão importante para o nosso trabalho, por quê? Nós trabalhamos com dependentes químicos, pessoas que o mundo olha e não tem mais jeito. Perfeito. E muitas vezes as pessoas olham assim, não, esse daí acabou, e para o senhor, pastor, as pessoas olhavam e achavam que também não ia. Eu me recordo assim que lá quando eu tinha 17 anos, enfim, a gente tem o hábito de sair com umas parcerias, né, no mundo, assim, os companheiros, né? E era ruim para mim quando, às vezes, eu chegava, eu tinha um primo também que era meio levado, assim, meio da pá virada, como diziam, né? Mas tinha outros que eram boa gente, né? Então, às vezes eu chegava para convidá-los para sair comigo e eu ouvia meus tios, que me amavam. Eles diziam, não sai com esse rapaz, isso não presta. Isso aí não tem nada de bom, isso aí é filho disso, daquele outro. Falavam um monte de coisas, entidades, né, do baixo espiritismo, enfim. E o senhor ouvia aquilo? Eu ouvia aquilo, às vezes não abriam uma porta para mim, e eu saía assim, não digo desolado, mas sabendo a condição que eu estava, né? Eu tinha hábitos diferentes, eu gostava de estar em cemitério, eu gostava de andar de madrugada, de noite, assim, meio solitário, uma situação difícil mesmo, né? E meu aspecto estético era complicado, eu rapava a cabeça, eu deixava um cavanhaque grande, pintava de branco, era uma coisa meio esquisita para os padrões da época, né? Mas Deus restaurou tudo. E a maninha, pastor, quando o senhor se converteu, como é que deu? Graças a Deus. A maninha, nós estava casado há pouco tempo, né? Eu creio que ela achou que eu melhorei um pouco, pelo menos, né? Passado um ano e pouco depois, ela veio para Jesus também, né? E formamos aí uma parceria muito boa, especialmente para mim, né? Estamos trabalhando na obra de Deus faz tempo. Glória a Jesus. A Mana, não sei se ela está ouvindo agora, né? Seria uma coisa que eu digo várias vezes, a Mana, ela me completa em todos os aspectos, né? Glória muito bom. A Jesus. É muito bom ser casado com a esposa que eu tenho. Glória a Jesus. Coisa linda ouvir isso, né, pastor? Glória a Jesus. Pastor, qual é a sua palavra para essas pessoas que hoje, nesse momento, estão com os familiares perdidos? Esse termo perdido não seria correto, né? Eles estão com os familiares com problemas. Com, né? Problemas, porque isso, com problemas. Perdido perdão. É um conceito que a gente... Né? Mas para Deus... Sempre estão há uma aparentemente esperança. Perdidos. Aparentemente perdido. Perdão, o erro foi meu.
porque, no caso, eu me recordo assim que, às vezes, eu me lembro um dia que eu estava preso, né? Meus irmãos chegaram e disseram, rapaz, por que tu não te conserta? A mãe está no hospital por causa de ti. E eu olhava para eles e dizia assim, essa velha não morreu ainda? Esse é o estado que eu estava, né? Não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar nada. E Deus foi comigo. Então, o que eu quero dizer para essas pessoas é que busque, além de orar, jejuar, insistir com Deus em relação ao seu ente querido, se é crente, se você já é crente e tem uma pessoa assim, tente colocar para ele o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Porque a Bíblia é clara e é um texto clássico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um homem que conhece a verdade plena, e junto com a verdade vem o projeto, e vem o poder, e vem a libertação. E fundamentalmente vem o arrependimento, que então na vida prática vai produzir todas as coisas. Ele não vai mais sair dos caminhos do Senhor. Então, para você que tem um parente, um ente querido, alguém que você ama, tente trazer para ele a verdade. Não só a insistência, não só aquela rusga com o drogado, dizer que ele é isso, esse, aquele outro. Ele sabe que ele é. Ele sabe. Não precisa ninguém falar. Todo mundo que usou droga sabe. Eu me lembro, um dia eu estava preso, né, com 2 pessoas, nós tínhamos feito um delito, e veio então a polícia para nos reconhecer, né, para que a vítima reconhecesse nós. Né? E quando a vítima então nos reconheceu, os outros 2 que estavam comigo se desesperaram. Eu me lembro que nós estávamos presos há 3 dias, nós estávamos nus e dormindo dentro d'água. Né? E eu tinha uma Bíblia bem pequenininha, que eu ganhei dos Gideões Internacionais, que davam antigamente nas escolas. Né? Aquela de capinha azul? É, capinha azul, aquela só com ali. o Novo né? Testamento e os Salmos. Isso, exatamente. Né? Uma meia Bíblia, né? E eu me lembro que quando aquela vítima então saiu, nos reconheceu, né, tal, aquela coisa, e eu peguei aquela bibliazinha e comecei a pregar. Nós estávamos 3 homens nus, sovados, a tanto apanhar, né? E eu preguei sobre o pecador, que o pecador sabe que ele é pecador. Eu disse para eles, vocês não devem chorar, nós praticamos um erro, Vamos pagar o preço agora. Nós vamos pagar o preço. Mas Deus vai nos liberar, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai fazer alguma coisa. Muitas vezes em mim, mesmo estando fora dos caminhos do Senhor, eu tinha essa esperança. Eu me lembro que eu morei 40 anos no Morro Santa Teresa, quase, né? Um ambiente bastante propício para desenvolver a questão das drogas e a marginalidade, né? Eu me lembro que às vezes eu estava usando as drogas da minha época no Morro Santa Teresa, e lá na Cruzeiro, lá embaixo, lá que fica mais abaixo, outro bairro, né? Naquela época colocavam cornetas assim, uns cornetões, né, que saía o som. Lá, o irmão, nosso evangelista, o Birman, né, o Auri Birman, eles faziam um culto lá embaixo. E eu usava droga lá em cima. E vinha o som do culto lá no Morro Santa Teresa. Na Cruzeiro vinha o som. Né? E eu escutava aquele som e eu dizia, Deus, eu estou aqui, ó, mas me ajuda para um dia eu poder voltar. Glória a Jesus. Eu tinha lá 17, 18 anos. Estava iniciando uma congregação que chamava-se posteriormente de Tronco. Né? Não sei se chama ainda, né? E aquele som que eles pregavam, cantando os hinos, em mim suscitava talvez 1% do meu desejo. E eu começava a chorar e dizia, Deus, me ajuda para voltar. Então, em todo aquele que está numa situação assim, existe algo ainda que pode suscitar. Ainda há uma esperança para ele. Glória eu cheguei até a beira do suicídio. Mas ali Deus usou alguém. E para você que está escutando essa live, participando, creia nisso. Mesmo que você não esteja perto do seu ente querido. Mas que Deus use alguém para dizer para ele que Jesus salva, cura. E Jesus tem um plano para ele.
Pastor, nós temos mais 6 minutos aí. 6 minutos. Vamos, o senhor tem um... Eu acho que não vai dar tempo de trazer uma meditação, né? Mas tu já foi uma meditação, glória a Jesus. Mas se o senhor quiser fazer a leitura de um versículo e fazer uma oração, pastor, por todos os que estão ouvindo essa programação. Não só quem está ouvindo, mas também quem vai ouvir depois, né? Quem vai ouvir depois no futuro, porque essa live ela vai ficar no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, que está aí pela primeira vez, você é convidado a inscrever-se neste canal e ativar o sininho. Estar conosco nas programações, né, pastor? Amém. Então, quero então ler o que eu já mencionei, né? João 8:32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, nós podemos conhecê-la, né, de uma forma só por informação. Ler, estar numa classe, seria só por informação. Mas eu quero que você que está ouvindo, busque isso, ou fale para alguém buscar o conhecimento pleno da verdade. Eu costumo dizer que os meus filhos, todos foram criados na igreja. Eu tenho 3 filhos, né? E eles dizem sempre: pai, nós sabemos quando está acontecendo alguma coisa num culto que o senhor não acha certo ou não gosta. Eu digo para eles: como você sabe? Eles dizem assim: porque o senhor fica com a sobrancelha uma para cima, outra para baixo, eu fico com a cara torta. O senhor bota a mão nas coxas, fica esfregando as pernas. É um indicativo que o senhor não gosta do que está acontecendo. Por que eles sabem isso? Porque eles conhecem a mim. Né? Eles conhecem, então eles olham para mim, eles conhecem tudo de mim. E assim que eu quero que você que está ouvindo essa live tenha um relacionamento com a verdade assim. Conhecendo glória o que ela acha certo, o que ela acha errado, o que ela manda fazer, o que ela diz para não fazer. Né? Então, nesse envolvimento do conhecimento da verdade que é Jesus, né? Deus vai promover libertação. A glória dele vai ser manifesta aonde você acha que está perdido, onde você está vendo definhar uma vida. A glória do Senhor vai agir. Assim aconteceu comigo e com tantos outros. E Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele quer e Ele pode fazer a obra que fez em mim e obras maiores ainda se houver essa necessidade. Glórias a Jesus. Vamos orar então, Vamos pastor. orar. Glória a Deus. O senhor pode orar por todos, familiares. Amém. Dos nossos irmãos que estão nessa situação, né, que estão passando por isso, e aqueles que vão assistir também futuramente. Vamos fazer isso. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, que temos testemunhado, falado do que o Senhor fez na minha vida, rogo-te, Senhor, que o Senhor faça na vida de outros, faça na vida daquele que agora, Senhor, está destruindo a própria vida, que está destruindo, Senhor, está cada vez mais entregando-se ao vício, à droga, aos demônios, ao domínio de Satanás. Pai, a tua palavra diz que conhecendo a verdade o libertará, vos libertará, libertará a todos. Eu peço uma coisa para ti: faça-se conhecido desta pessoa agora, aonde ele está, estando na sua sala, se drogando, estando em qualquer lugar, estando num bar, estando se preparando para ir para uma balada, para um assalto, enfim, Senhor, faça-se conhecido. O Senhor é um Deus que fala. Fala com ele, Senhor, fala com ela, fala com a família inteira, fala com aquele, Senhor, a qual poderá posteriormente também, assim como eu, dizer que não há Deus melhor do que tu, não há quem possa fazer o que tu faz. Tu és o melhor, tu és o maior, tu és o Senhor de toda a terra, e operando, Senhor, ninguém pode impedir. Rogo a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, glória a Jesus. Não vai ter como a gente citar os nomes de todos que estão aqui conosco, glória a Deus, mas tem muitas pessoas conosco, glória a Jesus. A Deus. Que Deus abençoe cada um que esteve conosco nessa programação. E evangelismo, então, dá fruto sim, né, pastor? Ah, sim. Evangelismo, a gente Amém. pode, talvez aquele evangelista no futuro, ele não tem nem noção do fruto do trabalho dele, né? É verdade. Inclusive, na próxima quarta-feira, às 8 da manhã, nós temos um programa tremendo, glória a Deus, com um testemunho de uma pessoa que é fruto de um evangelismo. Glória a Deus. Olha só que tremendo. E você é nosso benção. convidado a estar conosco, lembrando que este final de semana, dia 5 e 6, tem Retiro do Ombro Amigo, Restaurando Vidas, retiro geral. Não tem mais vagas, porque é tudo limitado, né, pastor? Sim, Bem sim. limitado por causa da pandemia. E a gente está tomando todos os cuidados, então. Mas você que se inscreveu, conversa aí com o seu líder, resolve o que tem que resolver, né? Para estarmos todos lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um que esteve conosco. E nós nos despedimos, então. Muito obrigada pela sua participação, pastor. Estou sempre disponível. Por para atender o vocês. nosso convite. Glória a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Glória a Jesus. Amém.